boa tarde, boa noite e boa madrugada. E em Infamous, aqui quem fala com vocês é o Roberto Gomes, do canal The Infamous, né? Hoje estamos aqui para mais um podcast, né? Dessa vez para falar de um anime que acho que teve na infância de muitos brasileiros aí, junto com Cavaleiros do Zodíaco, que a gente já fez, né, 3 ou 4 vídeos que vão estar linkados aí na descrição. Eu trouxe um pessoal aí para a gente conversar sobre o Dragon Ball Z, né? Então, todo o assunto deste podcast em questão vai ser sobre essa saga de Dragon Ball Z. A gente pode falar um pouco, citar alguns exemplos de outras sagas, como o GT, o clássico e o Super, mas o nosso foco vai ser as 4 sagas do Z. A saga Saiyajin, a saga do Freeza, a saga do Cell e a saga do Majin Buu. Então, eu trouxe aqui 2 convidados ilustríssimos aqui que para mim são as pessoas que mais curtem e gostam, né, que eu conheço de Dragon Ball, são verdadeiros entendedores do assunto, até mais do que eu, confesso. E trouxe eles dois aqui para a gente ter uma conversa interessante sobre esse anime, né, que vou ser sincero, é um dos melhores animes que eu já assisti, tem uma qualidade incrível. Então eu trouxe aqui primeiro o Salado, né, para conversar com a Opa, gente. E aí, Salado, como é que você tá? Qual que é o seu tô bem. nível de hype? Qual que é o nível, seu nível de poder aí para esse podcast? Cara, meu nível de poder é mais de 8.000. O quê? Mais de 8.000? Isso é Mais de impossível. 8 cara. E aí, você tá preparado? Como é que tá a semana aí? Como é que tá seu nível de empolgação, cara? Conta um pouco Cara, mais pra gente. semana tá muito bem. Eu estou, né, entrando um pouquinho nesse assunto de Dragon Ball. Eu vou ficar um pouquinho, né, de folga esses dias. E eu tava até pensando em reassistir o Super pra dar uma relembrada, assistir uma vez só, né? Comparações às outras sagas que eu assisti bastante, o Super eu assisti bem pouco ele. Então, estou bem animado pra continuação dessa semana para poder reassistir esse anime. Ah, ainda bem. Então a gente tá bem bonito aí de formação. Só por título de curiosidade, quantas vezes você assistiu só o Dragon Ball Z? Cara, eu acho que bem umas 5. Cara, 5 vezes? Isso sem contar eu acompanhando nos jogos, tá ligado? Porque eu sempre, acho que desde o PlayStation 1, eu sempre tive pelo menos um jogo do Dragon Ball no meu videogame. Sim. E qual que é Então, o jogo de agora? o meu jogo do momento agora é o Dragon Ball Fighter Z, mas o último que eu joguei foi o Dragon Ball Kakarot, que é aquele que conta a história do Goku, tipo, detalhe por detalhe. Eu ainda preciso jogar esse jogo. Ainda preciso jogar. Eu confesso pra você que não tô tão por dentro do assunto que nem você. Eu mesmo só assisti o Dragon Ball Z 2 vezes. Uma na infância e eu tô recentemente reassistindo, né? Por estar de folga esses dias. Mas tá sendo uma experiência muito interessante. Diga-se de passagem. E temos nosso outro convidado também, que é o Dodos, né, Dodô? E aí, cara, como é que você tá? Qual que é o nível do seu Ki, o nível de hype para esse podcast? Manda aí. Pá, beleza? Também tô mais de 8.000 aqui, né? Tô no hype, na expectativa de falar e de aprender um pouco mais, né? Desse anime aí com vocês, que é um anime que particularmente é o meu preferido e em tempos estou sempre assistindo, vendo algo assim, porque eu sou apaixonado por essa obra aí, mano. Eu queria até saber de você, cara. Como é que tá? Quantas vezes você pegou para assistir o Dragon Ball Z? Você tá que nem eu, que sou só um mero saudosista, ou você tá no nível expert, que nem o Salado? Ah, eu tô no meio aí, lá e cá, né? É, Mas o Z eu assisti 3 vezes assim, né? Depois de adulto, mas fora a infância, né? Que a gente assistiu bastante, mas eu falei, eu peguei pra falar, meu, vou assistir de novo. Peguei 3 vezes pra assistir, mano. 3 vezes? É, já tá um pouco melhor Isso. que eu já, né? Deve entender bem mais do que eu. Então, vamos então, galera, começar a nossa discussão aí sobre Dragon Ball Z barra Dragon Ball Kai.
Pode ser. Bora. Vamos pra cima? Então bora, galera. Vamos iniciar aí nosso podcast. Dragon Ball Z. Posso pressentir o perigo e o caos, e ninguém agora vai me amedrontar. Com a minha mente vou a 1000 lugares, e a imaginação me dá forças pra voar. Sonhos desejamos alcançar, ser alguém com um poder maior que você já tem. Liberdade é correr pelo céu, sempre unidos vamos triunfar. E se a nossa luta é pra valer, vou mostrar meu valor. Dragon Ball Z, meu compromisso é sempre vencer. Liberdade, nova era vai chegar. Energia tenho para usar, e com alegria de viver ninguém vai me deter. Dragon Ball Z, meu compromisso é sempre vencer. Versão brasileira Alamo. Então, para a gente iniciar o nosso bate-papo, a nossa discussão sobre Dragon Ball, né, que é um anime até muito extenso, né, são 4 sagas, cada saga, tirando, claro, a primeira saga, a saga inicial dos Saiyajins, tem mais ou menos uns 40 episódios cada saga, ela é bem extensa, bem grande, ela cobre um grande período de tempo, né. Claro, vão ter várias tramas, vários personagens, várias situações. Então eu queria saber de vocês, para começar, qual é a saga favorita de vocês, né? Qual é a saga que vocês mais se identificam? E eu gostaria de saber o motivo, né, de vocês gostarem tanto dessa saga. O que faz essa saga ser bastante especial para vocês? Eu queria saber de vocês dois, quem quer começar a falar um pouco, vender aí o seu peixe? Salada ou Dodô? Eu deixo o Dodos falar. Então vamos, Dodos. Solta o verbo pra nós aí. Então, pra mim, na verdade, é aquilo, né? Eu gostei da obra inteira, né? Mas uma das sagas que pra mim foi a que eu mais gostei foi a dos Saiyajins, né? A primeira saga, cara? A primeira saga. Caraca, isso é surpreendente. Eu ia falar isso, temos um amante do anime que é raro. Cara, todo mundo vai nas outras sagas, as sagas mais megalomaníacas, né? Com mais níveis de poder, mais coisas acontecendo. E o Dodô vai logo na primeira saga, cara, a saga introdutória. Sim, Caramba. sim. Por que você gosta tanto dessa saga em especial, em detrimento Ah, das outras? então, todas eu gostei também do Majin Buu, é ótima, mas eu gosto mais dela porque fala de Saiyajins, né? Mas parece ser óbvio assim que todas falam, mas o personagem que eu mais gosto é o Vegeta, né? Então, pra mim, essa parte dele mal, assim, eu acho muito da hora, mano. Ele chegando, aquela tensão que o anime causa, né? A chegada Sim. deles, e essa pra mim, tipo, é a que eu mais gosto porque não tá saturado o poder dos caras. Tá tudo. Todo mundo ali tá aprendendo e isso eu acho muito, muito interessante, até mesmo o Gohan também, a participação que ele tem, eu acho muito top, assim, e depois eu vejo ele um pouco mais apagado, então eu gosto bastante dessa saga porque tudo tá se desenvolvendo, eu gosto dessa parte do desenvolvimento deles, mano. Eu acho que uma coisa que você falou assim que é interessante, né, que eu peguei aqui,
foi questão de escalonamento de poder, né? Porque realmente é muito isso. Acho que as outras sagas elas extrapolam tanto o nível de poder que chega a ser ridículo, né? Tanto que acho que eles até param depois de um tempo de contar nível de poder e tal, eles vão deixando pra lá. Porque o nível de poder dos caras é insano, né? E na primeira saga, pelo menos pelo que eu me lembro, o maior poder é o do Goku, né? E acho que ele chega a uns 50 mil por aí, né? Inicialmente, assim, mas realmente não é tão grande o nível de poder dos personagens, daí, em detrimento das outras sagas, porque vai chegar depois na saga Frieza e o cara extrapola, né, os níveis de poder. Eu É, posso fazer só um comentário que eu acho que seria um pouco algo meio lógico. claro, Ou não, manda. né? Tipo, você comentou que depois de um tempo eles param de medir os poderes, né? Isso em nível de história se explica porque depois da saga Frieza, ninguém mais usa o Scouter, né? Ninguém mais usa aquele medidorzinho. Sim, é Então, verdade. eles param com a quantidade, mas ainda assim eles conseguem medir sentindo, né? Sim. Então, eles sentem, mas eles não têm uma precisão exata. Tanto que a última pessoa que eu acho que tem o seu poder medido por um Scouter é o Freeza, que é em torno dos 530 mil Mas isso na saga Frieza? na saga Freeza. Na saga Freeza, ele já tinha o poder de 530 mil. Você é louco. Então, é por isso, caras. Tipo, É um pô, bagulho meio extrapolante. começa a beirar ao ridículo, sabe? Assim, o nível de poder do pessoal, né? Não sei se o Akira Toriyama ele extrapolou muito e tipo, ele para e simplesmente de contar, né? De medir o poder, tirando os scouters da jogada, mas realmente o nível de monstruosidade dos personagens é muito grande. E acho que até acordo de comparação a gente pega pelo menos a saga do Freeza. O Freeza, pelo menos aquele presente momento, ele é o mais poderoso, né, do universo. É o Lorde do universo, o Imperador do universo. Tanto que os guerreiros eles penam para conseguir derrotá-lo, né? E aí chega na saga dos androides e o Trunks elimina ele sem mais nem menos. Sendo que o Trunks ele apanha feio para os Android 17 e 18 que não chegou nem perto do céu, né? Então a gente vai vendo o nível de poder do pessoal assim, e eles vão colocando cada vez pessoas mais poderosas, e eu acho que isso, com o passar do tempo, vai se tornando um problema até para o próprio autor, porque ele tem que colocar cada vez pessoas mais poderosas, que tem que dar um senso de perigo, né, para os guerreiros Z, e ele chega a ponto de incluir deuses da destruição, porque ele já não consegue colocar, acho que, oponentes à altura, né, desses personagens, né? Que eles vão ficando muito fortes, cara. O nível de poder deles é realmente de outro mundo, assim. Mas e você, Dodô? Quais são as lutas que você mais gosta dessa saga, assim? Qual que é o personagem que você fala assim que é foda, assim? Somente o Gohan? Então, o meu personagem favorito de toda a obra é o Vegeta, né? O Vegeta pra mim ele é o acima da média assim, porque o desenvolvimento dele, né, e obviamente a luta dele com o Goku e eu acho e é aí que começa aquela pegada das lutas dele, né? No decorrer da série a gente vê outras lutas, né? Mas essa é a primeira, né? E eu acho uma das mais tops assim, né? Porque como eu te falei, né? Ainda não tá muito saturado de poder, né? E nessa saga a gente tem muitos personagens fortes, né? Tipo nível, por mais que o Goku seja um pouco mais forte e tal, mas todos ainda são muito importantes, né? Mas no decorrer da obra você vê que acaba sendo muito maior os poderes, entendeu? Tudo é muito a diferença é muito gritante, né? E se a gente pegar então o Super, você vê que tem diferença bem maior ainda, né? Do poder do Goku e do Vegeta com os outros, né? Então, por isso que eu gosto dessa obra, por isso que eu gosto dessa saga, porque tudo ali tá se desenvolvendo.
E a luta que eu mais gosto é do Goku e do Vegeta, né? E também a parte do Gohan, aquele surto que ele tem, que ele ali consegue vencer o tio dele, né? O Raditz, né? Então são duas partes ali que é as que mais marcam, mano. E o Gohan, isso eu acho engraçado, né? O Gohan, ele é a eterna promessa do Dragon Ball, né? Porque é sempre dito que ele tem um poder de luta superior ao dos outros guerreiros, né? E ele, com o passar do tempo, eu gosto que ele vai se desenvolvendo bastante, né? E eu acho interessante também o quanto que o Vegeta ele vai evoluindo. Acho que nem tem nível de poder, mas como pessoa, né? Porque, nossa, eu lembro, assim, ele era muito desprezível, cara. Muito desprezível. Principalmente nas primeiras sagas, né? A saga Saiyajin e saga Frieza. Mas eu queria saber de você, Salado. Qual que é a sua saga favorita? Qual que é qual que seria o motivo dessa saga ser tão marcante pra você? Então, a minha saga favorita é a saga dos androides. É um motivo que pode ser parecer um pouco besta, mas ela foi a primeira saga que eu assisti, porque eu chegava da escola e assistia ela na televisão, tá ligado? Sim. Ela foi a primeira saga que eu acompanhei assim desde o começo, certinho, todos os episódios. Mas também é porque tem, na minha opinião, é onde tem o melhor desenvolvimento de personagens, né? Que o Vegeta vira Super Saiyajin pela primeira vez nessa saga, o Gohan vira o Super Saiyajin 2, tem toda aquela a questão da, entre aspas, humanização dos androides, porque eles vieram para destruir tudo e depois no final eles acabaram sendo salvos e até futuramente Android 18 vira uma aliada, então, tipo, para mim ela tem todo um desenvolvimento emocional, digamos assim, entre os personagens, que faz ela ser uma saga muito especial. E também tem a cena cômica, né, de quando o Vegeta aparece Super Saiyajin, que o Kuririn olha e fala, ué, mas não são só pessoas boas e de coração puro que se transformam em Super Saiyajin? E aí o Vegeta olha e fala, eu sou bom e meu coração é puro, pura maldade. Então, tipo, essa cena pra mim, ela é muito nítida na minha cabeça e faz a saga dos androides ser uma saga dos androides barra Cell, né? Ser uma saga favorita, na minha opinião. Eu não sei se você sabe, provavelmente acho que você deve ter esse conhecimento, né? Tem rumores, e aí vocês podem até confirmar isso para mim, de que a saga de Dragon Ball devia ter acabado na saga Frieza. E a gente vem, né, para a saga dos androides, eventualmente a saga do Cell, e a gente tem a gente vê a quebra de vários paradigmas, né? Por exemplo, essa do Vegeta ele se virar Super Saiyajin, né? Porque ele tem um coração puro, né? Bem entre aspas assim, bem entre aspas. E eu não sei você, mas eu vejo o Akira Toriyama pelo menos um pouco perdido inicialmente nessa saga, né? Que informações de bastidores, né, que a gente conhece hoje em dia, os fãs conhecem, é que inicialmente os vilões eram para ser os androides 19 e 20. E aí ele cria depois o 17 e a 18, porque o editor dele não gostou, né, porque ele classificou o 19 e o 20 como um velho e um gordo, né? E depois ele até gosta do 17 e da 18, só que coloca eles como adolescentes demais para sustentar uma saga. Então Akira Toriyama vem e insere de novo mais um vilão, que é o Cell, né? No meio de tudo isso. E pelo menos para mim, assim, eu acho a saga excelente, né? Mas para mim mostra um pouco que ela deu certo, mas foi muito pelo engajamento e como o Akira Toriyama foi tirando o coelho da cartola, né? Porque ela vai se transformando, ela vai mudando muito, de foco muito rápido. Não sei se você tem essa mesma percepção que eu. Não, com certeza. Tanto que aquilo que você falou sobre os androides serem muito adolescentes, você vê até um certo nível de birra neles, né? Eles são bem birrentos, eles são muito, não diria nojentos, mas eles são muito, sabe, nesse nível, sabe?
birrinha, já não, eu vou fazer isso porque eu sou assim, sabe? Você vê até eles parecem adolescentes mesmo, né? Que eles têm essa birrinha e eles são meio revoltados com o mundo, né? Só que eles são, tipo, ao extremo, tipo, sou revoltado, vou matar todo mundo. Foda-se. Dane-se. Ele destruir a cidade. É, então. Mas eu gosto, assim, eu acho que eu tô no mesmo nível que você, cara. A saga dos androides do céu foi a primeira saga que eu vi, né? E assim, eu lembro muito de ver o desenvolvimento dos personagens dessa saga. Foi uma coisa que você citou muito, assim. Tem vários personagens que se desenvolvem, o Vegeta, o Gohan, o Trunks. Eu gosto muito da história do Mirai Trunks também. E eu queria saber, né, de você, e acho que até do Dodô também, nessa saga em específico. Quais são os personagens que vocês acham que mais se desenvolvem? E qual que é a luta que vocês mais gostam dentro dessa saga? E não precisa ser o personagem favorito de vocês, o personagem que vocês veem assim, nossa, esse personagem realmente teve uma evolução. Tá, eu acho que eu posso começar nessa então. Manda ver. A luta que eu mais gosto é quando eles estão lutando contra o Cell para impedir que o Cell absorva o Android 17. Essa luta pra mim ela é muito boa, que você nota o desespero na cara dos outros e aí aparece o Vegeta e fala: "Não, vai lá, vai em frente. Absorve ele que eu te derroto do mesmo jeito". Então, tipo, você vê um contraste muito grande nos personagens entre, tipo, todo mundo, não, não pode, não pode, e o Vegeta, tipo, não, manda que o pai mata no peito, sabe? Eu gosto muito dessa luta em específico, né? E tanto que nessa questão de desenvolvimento, por exemplo, você vê vou falar do Vegeta de novo, até porque eu vou dar a mão pro Dodo Z e falar que ele é meu favorito também. Eu gosto do desenvolvimento nele, que ele, conforme vai passando a saga, ele vai tomando tanta porrada que ele vai se tornando humilde, sabe? Tipo, você vê que no final, quando começa a saga do Majin Buu, por exemplo, ele não é o mesmo Vegeta que começou a saga Cell, né? Então, pra mim, o melhor desenvolvimento de personagem nessa saga é o Vegeta. Eu acho que você tá certo e eu acho muito engraçado. Eu não sei se você lembra, que quando ele se transforma em Super Saiyajin, ele sai cortando vantagem, né? Porque ele mata o Android, acho que é o Android 19, né? Que é o gordo. É, ele E, si mesmo. e depois ele leva uma surra do Android 18. Se eu não me engano, a Android 18 quebra o braço dele. E ele é um Super Isso. Saiyajin, né? E o, E o isso orgulho. acontece, se eu não me engano, bem no comecinho da saga, né? O Cell nem tinha aparecido ainda. Isso, exatamente. Tipo, se você vê aquela coisa, tipo, nossa, o Vegeta se transformou em Super Saiyajin. Ele é foda. E aí ele vai e perde pra uma adolescente, né? Então, tipo, acho que a evolução, o desenvolvimento dele, porque ele começa a perceber que ele não é o mais forte, né? Porque ele chega, que nem o Dodô disse, lá na saga dos Saiyajins, como o mais forte, né? Aquele que tá tendo controle da situação, e a gente vê que nessa saga em especial e nas sagas restantes, ele nem é o mais poderoso, né? Ele vive constantemente competindo com o Goku, né? E levando uma surra, tanto que ele começa a ter cada vez mais umidade mesmo, né? A gente começa a ver a mudança nele também. Que eu acho que também tem um pouco até a ver com a constituição dele de família, né? Porque ele começa a cada vez mais se importar com o Trunks, né? Ele começa a ter efetivamente um relacionamento com a Bulma, né? Então, o desenvolvimento de personagem dele dentre vários outros, assim, é realmente excelente, né? Sim. E você, Dodô? Então, para mim também, como eu falei, né, o desenvolvimento do Vegeta para mim é incrível. E o fato do poder também, né, porque ele é um cara que é como se o Goku tivesse o dom, né, e ele conseguisse, meu, vai acontecer alguma coisa que vai vir poder, né? Mas o Vegeta, ele é muito a questão desse treinamento, né? Ele treina mais e ele
E o poder dele cresce muito assim, né? Mas ele como pessoa, o desenvolvimento da personalidade dele, do caráter dele também é assim, né? Porque ele não foi igual o Goku, né? Que caiu de um penhasco, né? E bateu a cabeça e tal. Ele foi o cara que foi, foi aprendendo a melhorar apanhando. Ele é... E eu acho isso incrível porque ele se desenvolveu muito, né? E para ele também é uma quebra de ego, né? Porque ele passou a vida dele inteira acreditando que ele era o Saiyajin mais forte, que a raça dele foi extinta, mas ele era o mais forte e tal. E ele conhece o Goku ali e todo esse convívio com o Goku foi quebrando esse ego dele, né? E então nessa saga também ele se desenvolveu bastante, mas para mim quem teve bastante destaque, né, como vocês falaram, foi o Gohan, né? Porque ele virou o Super Saiyajin 2 ali, e aquela cena dele virando o Super Saiyajin 2 ali foi uma das mais marcantes nessa saga, e também o Kamehameha, né? Aquele final Kamehameha com o Goku também foi uma cena que marcou bastante, né? Esse Kamehameha de pai e filho realmente é uma cena bem marcante pra muita gente que assistiu essa saga, né? Eu acho que o Akira Toriyama ele sabe mexer com o coração do fã, hein? Somente na hora de derrotar os inimigos principais, né? Porque a gente pega desde lá, por exemplo, do Freeza, né? Que tem toda aquela questão que o planeta Namekusei vai explodir e ele nunca explode aquele planeta, né? Só que a gente fica naquela ansiedade de e aí, Goku, você vai sair do planeta ou não? Aí aqui na Saga do Céu a gente tem essa coisa, né, do pai e do filho, né, juntos, eles estarem lutando e juntos eles conseguirem derrotar até então um inimigo que parecia indestrutível. E no Majin Buu também, né? Que a gente tem aquela cena em que todo mundo dá energia pro Goku fazer a Genkidama para ele conseguir matar o Kid Buu, né? E afinal, quem que não ajudou o Goku, né? Na Genkidama? Minha energia tava lá. Eu ajudei a matar o Majin Buu, tenho certeza. Eu também ajudei. Assim, eu vou pegar o raciocínio do Douglas aqui, né? Vou comentar a minha saga favorita também, né? Eu fico até surpreso porque nenhum de vocês dois citou a saga do Freeza, né? Que pra mim é a minha saga favorita das quatro, dentro de Dragon Ball Z, né? E acho que é tida também como muitas pessoas como a saga favorita. Eu acho que eu vou pegar até um ponto que o Douglas falou, que é a sensação de perigo, né? Que ele não percebeu isso muito no Super. Mas eu acho que principalmente aqui no Dragon Ball Z, né? Na saga do Freeza, a gente vê isso muito perceptível. A gente inicia a saga com os personagens ainda meio crus, né? Fracos. A maioria dos guerreiros Z morreu. Ficou o Gohan, o Kuririn e o Goku, né? Então a gente fica mais da metade da saga acompanhando o Gohan e o Kuririn, e a gente sabe que o Gohan e o Kuririn eles não têm poder, né, de luta para bater de frente com os personagens, né, com os vilões, que são o Freeza e o exército dele. A gente também tem aqui um Vegeta que ele. Eu não sei se vocês classificam ele aqui como um vilão ou um anti-herói. Eu classifico ele aqui como um vilão e no passar desse arco ele vai se transformando num anti-herói. Mas é que a sensação de medo, de perigo é muito grande, né? Pelo menos foi isso que eu senti, principalmente quando eu era pequeno, porque o desespero que você tem, a preocupação que você tem com os personagens, né, de eles não morrerem, pelo menos aqui no início, né, porque mais pra frente a gente vai saber que eles morrer aqui não tem fundamento nenhum, não tem emoção nenhuma, porque eles vão voltar, mas inicialmente em Dragon Ball era uma coisa assim, até que preocupante, e o Gohan e o Kuririn, eles têm que sair de diversas situações
né, para poder sair vivo é uma coisa assim que me é muito marcante, né? E a evolução de como isso vai se transformando, né? Porque sempre aparecem inimigos cada vez mais fortes, né? O Goku nunca chega no maldito planeta. Aí mesmo quando ele chega, ele não tem um poder suficiente, né, para derrotar os inimigos. E quando vem o Freeza, né, que é aquela pessoa poderosa, que ele fica só brincando com eles, né? Fica só brincando com a presa. E aí vai tendo o escalonamento de poder absurdo, assim. Ele tem uma forma e os guerreiros dão um jeito de se igualar. Aí ele manda outra forma e eles igualam de novo, né? Acho que para mim ali, os acontecimentos, tudo foi uma adrenalina muito grande para mim, né? E eu considero essa saga assim para mim perfeita do início ao fim, sabe? Acho que não tem nenhum episódio que eu efetivamente tiraria. Eu acho que ela não tem barrigas como a saga do Majin Buu tem e talvez até um pouco a do Cell, né? Que a gente tem uma evolução muito grande do. Acho que bem assim como personagem, tirando o Vegeta, claro que vai ter sempre a evolução até o final do Dragon Ball Z. A gente tem uma evolução de poder muito grande. E eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu vi o Goku como Super Saiyajin, eu fiquei emocionado, né? Mas claro, vale lembrar que tipo, era que meados de 2005, 2004, ainda não tinha é, Super Saiyajin Blue, Super Saiyajin Deus, Instinto Superior, os caralho a 4 era só as boas e velhas transformações de Super Saiyajin e para mim já tava bom, de bom tamanho, né? Então acho que por essas e outras, essa era a minha saga favorita e não tem como, né? A luta do Freeza e do Goku, pra mim, se ela é muito memorável, assim, muito memorável mesmo. A luta inteira deles, principalmente o final, né? Que eles lutando e o planeta Namekusei se destruindo, assim, é uma coisa bem marcante pra mim. Uma coisa que eu gosto nessa saga, ô Roberto, é o olhar de desprezo que o Goku tem quando ele vira Super Saiyajin pela primeira vez. Ele, Sim, ele passa por toda aquela transformação, né? E o Freeza ele fica lá todo assustado. E aí, na hora que a câmera foca no Goku de novo, ele tá tipo, aquela cabeça levantada olhando assim por cima, sabe? Esse sentimento de desprezo que o Goku tem pelo Freeza, eu não vi ele em nenhuma outra obra, a não ser quando ele desperta por completo o instinto superior, ele olha pro Jiren da mesma forma. mas você me responde, né? Porque eu sou um pouco leigo nessa parte. O Jiren, ele tem toda essa postura, essa soberba que o Freeza tem? Ou é só porque o Goku tá superando ele só? Eu não, eu acho que ele chega a ser mais arrogante que o Freeza. Porque se a gente pôr em questão de posição, por exemplo, o Freeza ele era o imperador do universo, ele sempre teve um dom natural, ele nunca precisou treinar para ser forte. Ele na primeira forma, ele já humilhava todo mundo, então o Freeza ele era aquele cara, sabe, de tipo, você não vai me tocar independente do que você faça. Então, quando o Freeza matou o Kuririn e tal, que aconteceu toda aquela treta que o Goku virou o Super Saiyajin, que o Goku tava no ódio, ele tem essa sensação de desprezo pelo Freeza. Acontece algo semelhante com o Jiren, pelo fato de que o Jiren ele era intocável. O cara para bater, ele só olhava para as pessoas, ele olhava e as pessoas tomavam um golpe, sabe? Tanto que o Goku virou o Super Saiyajin Blue do Kaioken, aumentado 30 milhões de vezes e tal, não sei o quê, e ele não foi capaz de tirar o Jiren do lugar. Você é Então, doido? quando ele desperta o instinto superior por completo e ele dá uma coça no Jiren, quando a câmera foca nele, ele tá com aquele mesmo olhar, a cabeça levantada e olhando ele por cima. Então, tipo, eu gosto muito dessa saga do Dragon Ball Super porque me lembra a evolução do Goku no Dragon Ball Z, né? Que começa ali no quando ele começa a virar Super Saiyajin,
Que daí, tipo, ele pode ser classificado como o mais forte de todos agora, e aí vai vir novo desafio e coisas. Então, tipo, eu acho interessante. É uma coisa que na minha cabeça eu faço essas ligações, sabe? Sim, sim. E você que tem até um conhecimento maior, acho que você consegue fazer essas ligações até melhor que eu, cara. Até melhor que eu, porque eu não tinha reparado nisso, mas realmente, assim, lembrando mesmo, né, de toda a trajetória do Goku, realmente acho que essas foram as duas vezes em que ele se viu acima do adversário, né? E eu acho que aqui no contra o Freeza, eu acho que até tem fundamento, porque que nem você citou, o Freeza ele se vê como o ser mais poderoso do universo. Ele constantemente ele fala, né, que ele só vai usar uma mão, que ele só vai usar um pé para lutar, porque a condição dele faz ele ser assim. Então quando ele é humilhado pelo Goku, né, que ele mata o Kuririn, eu acho que a posição de arrogância do Goku, além de ela ser bem fundamentada, e de fato, eu acho que os telespectadores eles até concordam com o Goku, né? É excelente, é demais, assim, você vê a coça que o Goku dá no Freeza, cara. De ver o Goku pegando a cauda do Freeza, estapeando o Freeza, né? Dando vários tapas nele, né? Então, assim, é realmente incrível, né? É uma coisa assim que faz a gente ficar empolgado, né? Que é uma coisa que o anime Dragon Ball faz com muita frequência, né? Com o público. Você falou E de pode- estapear, lembrei até daquele meme do Você não vale nada, e o Goku dá um tapa, assim. sim, sim. Muito bom, mano. Eu acho que o Goku ele tem até uma, assim, eu acho o Goku até meio soberbo, cara. Assim, ele tem várias atitudes que demonstram a soberba dele durante toda os arcos. E acho que a soberba dele acaba atrapalhando até ele e os Guerreiros Z, né? Que é uma característica que acho que até atrapalha um pouco. Por exemplo, aqui na saga do Freeza mesmo, ele dá várias oportunidades pro Freeza fugir e ir embora, né? Ele se declara como o mais Sim, poderoso e o mais confiante. E realmente, ele é, né? Mas se a gente parar para pensar, muita coisa podia ter dado errado, sabe? E o mesmo assim, o Goku sempre acho que acaba até levando as coisas na brincadeira, né? São poucas as vezes que eu vejo ele de fato lutando sério, né? Eu acho que ele só luta sério mesmo quando é para pegar o inimigo final mesmo. Que até então ele é bem tranquilo nas batalhas dele. Ele parece estar brincando com os caras. sim. E, inclusive, no decorrer mesmo do anime, a gente vê que o... essa é a diferença dele pro Vegeta, né? Porque algumas vezes o Vegeta já até falou, né? Que ele passa por isso porque ele deixa para usar o poder dele mesmo no final. Ele vai testando o adversário, né? E, inclusive, eu tava vendo até um tempo atrás, tava tendo uma discussão aí para saber se o Goku era mesmo ou não era um herói, né? Porque na verdade ele só tá interessado na luta, né? Então, essa e ele faz ainda mais vezes, né? Agora no Dragon Ball Super do anime, né? A gente vê que ele também dá essa forcinha pro último vilão, né? Pro Moro, né? Que ele tá prestes a derrotar o Moro, ele faz a mesma coisa, né? Ele, se eu Ele não dá me engano, ele sementinha. Mano, ele ele dá dá sementinha de sementinha Deus, mano. pro Moro, né? Então você vê que, mano, ele é um cara que ele tá pela luta, né? Então, ele aí a gente entende, né, por causa da natureza dele, né? Porque ele é um guerreiro, né, Saiyajin, né? É uma raça que ama lutar, né? Mas isso é algo muito complicado. E dessa saga do Freeza, não tem como, né? A parte que ele vira Super Saiyajin, né? E o Vegeta, que a gente vê que já tem a rivalidade dos dois, né? Desde quando o Vegeta perdeu para ele, né? Porque ele vê que mesmo ele sendo o príncipe dos Saiyajins, né? Tem um cara mais forte que ele. A gente vê que antes dele morrer, né? Ele fala pro... Ele, tipo, confia no Goku, né, mano? Se tem um cara que pode vencer o Freeza, né? Esse cara é você, né? E a gente conhecendo o Vegeta, a gente sabe que, mano, pra ele falar isso, mano, é porque chegou ali no nível que ele entendeu que nem pra ele dava, né? Mas e sobre e sobre como você falou, né? Sobre essa tensão que o anime nos dá nessa saga do Freeza, mano. É porque o Freeza chegou, ele era um vilão acima de qualquer coisa, mano.
Nem o Piccolo quando era vilão, o próprio Vegeta, né? Ninguém tava no nível do Freeza, né? O Freeza era algo muito acima, né? E ele era muito abaixo em nível de poder, né? Então você vê ele, né, e os demais guerreiros Z se desenvolvendo nessa série, nessa saga agora em poder, é algo muito marcante, mano. Porque você vê ali um desenvolvimento muito grande de poder agora, né? E como que ele cresceu tão rápido e como que essa luta contra o Freeza, né, foi tão da hora, mano. Eu concordo com você, cara. A sensação para mim da saga do Freeza como um todo é que eu vou resumir em uma frase. Eu acho que é um enorme caça de gato e rato, né? Que eles toda hora eles têm que ir de um lugar para outro, enganar os inimigos, né? E torcer para não ser morto, porque nossa, o nível de poder dos caras é acima, né? Muito acima do deles. O que chega a ser ridículo, né? Porque a gente está acostumado com esse nível de poder e esse nível de poder é completamente nerfado na saga seguinte, que é a saga do céu, né? Porque o Trunks chega, acaba com o Freeza e mata o Rei Cold e já vira pro Goku falando que existem seres mais poderosos do que o Freeza, que o Rei Cold, né? Então é uma coisa que ele estabelece, o Akira, e constantemente, durante as sagas, ele vai quebrando isso, né? E uma coisa que eu até lembro, que foi, eu acho que até um problema pro Akira Toriyama, é ele ter colocado lá na frente o Majin Buu como o ser mais poderoso do universo, né? Eles falam, né, que o Majin Buu é um ser indestrutível, que ele é poderoso demais, ele derrotou e absorveu o Kaioshin, e eles são obrigados, no Super, a incluir deuses da destruição, né, que são muito mais poderosos que eles, e a incluir multiverso no negócio, né? Porque partindo do princípio que o Majin Buu ele seria o ser mais poderoso daquele universo, então vamos incluir outros universos dentro de Dragon Ball para a gente trazer outros guerreiros que possam ser tão fortes ou até mais fortes que o Majin Buu. Que aí entre o Jiren, o Moro e outros personagens aí, né? Então, eu acho que acaba sendo legal para nós, né, ver mais inimigos cada vez mais poderosos, mas é um problema pro autor, né, que pelo menos eu acho que o Akira Toriyama ele lida muito bem, né, com isso. Mas se a gente for parar para pensar, tem outras obras que não lidam. Eu não sei se provavelmente vocês acompanharam, por exemplo, Naruto, né? Naruto, eles colocam o Madara como o personagem a ser vencido. Eles dão tanto poder pro Madara, que o Masashi Kishimoto ele é obrigado a criar, né, incluir um outro personagem, né, que vai absorver o Madara, e a partir daí esse personagem, que no caso é a Kaguya, vai ser a inimiga final, sendo que era para ser o Madara. Só que o Madara era tão forte, ele foi ficando tão poderoso que o próprio autor ele não sabe, ele não consegue arranjar uma forma de destruí-lo, de matá-lo, né? Então eu vejo que pelo menos aqui no Dragon Ball, apesar de ele sempre estar incluindo, eles sempre arranjam uma forma de conseguir superar o poder dos protagonistas, mas eu ainda acho isso um problema, sabe? Esse escalonamento exorbitante de poder. Eu também acho isso um problema. Foi mal aí, mas por ter cortado. Eu também acho isso um problema em questão, porque vai chegar uma hora que os inimigos vão ficar meio sem lógica, né? Tipo, esse aqui é o cara mais forte do universo, que nem você falou, que o Majin Buu era o ser mais forte do universo. Aí, no Dragon Ball Super, tiveram que apelar para lançar outros universos, pegar os caras mais fortes dos outros universos para botar no enredo. Aí, agora eles chegaram no momento, por exemplo, se a gente analisar rapidinho a última saga que teve no anime do Dragon Ball Super, não no mangá, mas no anime, alguns dos universos ficaram de fora no torneio. Então significa que nesses universos existem caras
mais fortes ainda do que aqueles que estavam competindo. Ou seja, se teve gente que assistiu e ficou todo em choque com o Jiren, que era o cara que ninguém conseguia tocar e tal, não sei o quê, que tanto que o Goku e o Freeza tiveram que trabalhar junto para derrotar ele, nos outros universos existem caras mais fortes que o Jiren, então, tipo, é meio que uma segurança pro criador do anime, que vão ter outros universos para ele explorar, para colocar vilões mais fortes, só que vai chegar uma hora que os universos vão acabar, e aí ele vai ter que fazer o quê? O Goku vai ter superado todo mundo, ele vai ser o cara mais forte dos 12 universos, digamos assim, e aí qual que vai ser a próxima trama, se ele não encerrar o anime, sabe? Então, eu também concordo, mas eu acho que conta é uma questão do propósito do anime, né? Porque é o que a gente sabe, né? Que o que sustenta mesmo o Dragon Ball é a luta, mano. É a luta. Por isso que a gente vê a diferença do próprio Naruto, né? O Naruto tem os personagens são melhor construídos, assim, tipo, a ideologia, a filosofia do personagem. Então, tudo isso conta mais. Agora, o Dragon Ball, acho que é mais uma questão de luta, né? Porque se falar algo de Dragon Ball, é essa questão de luta, né? Porque história, assim, eles nunca investiram, né? Então, eu acho que eles fazem isso mais para dar essa segurança de que as lutas vão compensar, entendeu? Esses furos, né? Ou essas coisas que tem o anime, né? Eu acho que eles investem muito mais na luta para que a gente acaba fazendo vista grossa, né? Nesses outros pontos. Mas eu não sei se o Dragon Ball, queria levantar essa questão para vocês. E se o Dragon Ball ele fosse lançado hoje, vocês acham que teriam esse mesmo sucesso? Porque na época dele, Dragon Ball ditou um padrão do que seria luta, do que é um padrão de. O anime precisa ter história, mano. O anime precisa ter uma mensagem. Né? Então, se o Dragon Ball fosse lançado hoje, vocês acham que teria feito o mesmo sucesso? Já que a história não é bem desenvolvida? Eu já digo que não teria feito tanto sucesso, porque, por exemplo, se a gente vê o pessoal hoje em dia não gosta do Dragon Ball Super. Só quem é, tipo, realmente fala, é Dragon Ball, tá ligado? Eu vou assistir porque é Dragon Ball. Por exemplo, é o meu caso, né? Eu gosto bastante do Super porque é Dragon Ball, eu gosto dos personagens, eu tenho aquela emoção de ver os personagens lutando novamente, mas, tipo, você vê que falta um pouco de história no anime, de tipo colocar sentimento e tal, não sei o que, essas coisas assim, tipo, desenvolvimento de história emocional, você vê que é mais pra, tipo, dar um contexto do porquê que eles estão lutando ali, mas é mais focado na luta, e você vê que Dragon Ball Super sofre um hate do caramba. E ele tem um pouquinho de história, então imagina no Dragon Ball Z, que era mais luta ainda, né? Eu acho interessante isso, né? Essa coisa que você perguntou para nós aí, né? Se o Dragon Ball ele se sustentaria hoje em dia. Eu acho que o Dragon Ball, e eu digo mais, né? Geralmente os animes mais antigos, eles têm uma outra estrutura, realmente, como você citou, Douglas, né? De eles terem mais lutas, né? Mais ação e menos desenvolvimento de personagem. Né? A gente vê isso em diversos animes mais antigos. Eu cito aqui o meu anime favorito, que é Cavaleiro do Zodíaco. Eu acho que Cavaleiro do Zodíaco ainda sofre mais de perda de desenvolvimento de personagem do que Dragon Ball. Dragon Ball ainda tem um pouco de desenvolvimento. Agora, Cavaleiro do Zodíaco não. O Sei é praticamente uma parede, né? Ele só apanha, só leva soco, só leva morro. Mas eu acho que esses animes, né, que eles estavam lá no passado, nos anos 80, começo dos anos 2000, né, eu acho que eles se sustentam muito pelo hype, pela lembrança, né, do que a gente assistia, né. Acho que entra nesse exemplo até mesmo Naruto pode entrar, que Naruto acabou recentemente, né, e agora eles estão com Boruto. E eu não acho, por exemplo, o Boruto tão bom como foi o Naruto clássico, por exemplo, né, que para mim foi o ápice assim da obra. Eu acho que esses animes hoje em dia claro, eles têm seus pontos positivos, mas eles sobrevivem acima de tudo pela nostalgia dos fãs, né? Do que
de outras coisas, assim, né? Tanto que hoje a gente tem animes muito mais desenvolvido, com desenvolvimento de personagem muito maior. Tá aí, por exemplo, um para a gente citar que é Attack on Titan, né? Shingeki no Kyojin, que tem um desenvolvimento de personagens incrível, incrível, né? E Hunter x Hunter também, né? Que apesar de ser antigo, sempre teve um desenvolvimento muito bom. A gente citou anteriormente nas nossas sagas favoritas e, para minha surpresa, ficou bem distribuído, né? O Dodô gosta bastante da saga dos Saiyajins, eu gosto muito da saga do Freeza, né? E o Salado gosta muito da saga do Cell, né? Mas ficou faltando uma saga, né? A saga do Majin Buu, né? E, claro, não é uma saga perfeita, né? Tem bastante coisas assim que para mim foram um erro de julgamento do Akira, mas eu queria saber de vocês, né? Vocês consideram a saga Majin Buu pau a pau, pau a pau com as outras sagas, a saga do Freeza e a saga do Cell, né? Ou vocês acham que essa saga, né, ela é um pouco abaixo, né, do nível das outras? É porque, pelo que eu percebo, quando eu converso com uma pessoa que gosta de Dragon Ball, ela geralmente cita ou a saga do Cell ou a saga do Freeza. O Dodô aqui gosta dos Saiyajins, mas é bem difícil, bem raro alguém virar para mim e falar que a sua saga favorita é a saga do Majin Buu. Qual que é a opinião de vocês referente a isso? Olha, na minha opinião, a saga do Majin Buu, tipo, ela não é uma saga fraca. Ela tem bastante pontos fortes, né? Inclusive, como eu já citei, a cena do Vegeta se sacrificando para matar o Majin Buu. Tem a cena do Vegeta lutando contra o Goku, que é tipo, acho que é algo que todo mundo esperava, né? Um dia essa revanche e que o Vegeta ele sai vitorioso, consegue desmaiar o Goku. Tem a transformação icônica do Super Saiyajin 3, então tem pontos nela que são muito bons. Só que ela é uma saga meio nada a ver pra mim, naquela questão de que eles falam que não se pode reviver uma pessoa com as esferas do dragão mais de uma vez. Então não existia mais possibilidade do Goku voltar à vida. E aí o Kaioshin lendário lá, o Shin Kaioshin, Dai Kaioshin, não lembro direito, que ele cede a alma dele pro Goku voltar pra Terra. Então, tipo, isso pra mim é um ponto que acho que faz a saga ela meio que decair, no meu conceito, lógico, não no conceito geral, mas na minha opinião, porque, tipo, eles poderiam ter deixado assim, sabe? Eles poderiam ter feito um jeito do Vegeta que estava na Terra, voltaria para a Terra, ou até o Gohan que já estava lá como o Mystic Gohan, dá um jeito deles superarem os desafios, mas não, eles foram lá e tiveram que trazer o Goku de volta para a Terra, fazer todo aquele negócio lá do Goku virar o mais forte de novo. Então, tipo, isso é algo que para mim deixa a saga do Majin Buu um pouco chata. Mas, querendo ou não, eu ainda acho ela uma saga boa por conta dos pontos marcantes que ela tem. E você, Dodô? Então, eu gosto bastante dessa saga. Na verdade, é a segunda que eu mais gosto, né? Tô indo bem diferente aí, mas é como você falou, ela tem pontos muito importantes. É que assim, eu falo isso a impressão que eu tive quando eu assisti a série, né? A impressão que eu tive quando eu assisti a saga do Majin Buu e tal, é essa primeira impressão que me marcou, mas a gente reassistindo, né? A gente percebe que já estava desgastado já. A gente percebe que parece que aconteceu com a saga Buu o que aconteceu com Dragon Ball GT, tipo, algo que, né, a gente precisa continuar porque todo mundo quer e a gente precisa também lucrar, né? A gente precisa continuar vendendo esse produto, né? Então a gente percebe que não foi a mesma construção
das outras sagas, mas eu gosto bastante porque tem cenas muito icônicas, né? Essa transformação, o Made in Vegeta, né? O Vegeta com M na testa, pra mim é top demais, mano. Quando ele vai enfrentar o Goku, né? O Goku fica meio assim, né? De não querer lutar com ele. Ele vai lá e destrói lá uma parte lá do torneio lá, da arquibancada. Aquela parte pra mim é top demais. E aquela luta, pra mim, é a luta mais da hora que tem, né? Porque finalmente ali eu consegui ver o Vegeta ganhando do Goku, né? Então, pra mim, eu vibrei bastante nessa cena porque eu sempre quis ver isso, né? O Vegeta ganhando do Goku, né? Mas fora isso, tem os filhos dele, né? Fazendo a fusão também, então a gente vê quão, quão habilidosos, né? Os filhos deles são, né? Virando um Super Saiyajin, Super Saiyajin 3, né? Super Saiyajin 3 é a transformação que eu mais gosto, então ver o Goku se transformando em Super Saiyajin 3 ali foi algo top pra mim também. Então, eu gostei bastante do Majin Buu, do gordinho, né? O primeiro Majin Buu, o relacionamento dele com o Mr. Satan também, do cachorro. Para mim é algo muito interessante que a saga tem, mas é uma saga desgastada, né? Essa que é a verdade, né? É uma saga que poderia ter sido feito melhor, mas você percebe ali que o Akira já queria já parar tipo, já deu, já que até a saga Cell, vamos parar enquanto está por cima, mas você percebe o desgaste que foi, entendeu? Mas para mim tem muitas partes icônicas assim que para mim marca bastante. A primeira vez que eu assisti, né? Aí quando eu fui reassistir, né, que você assiste com os novos olhos, né? Você vê de uma nova maneira e você percebe que ficou bastante desgastada mesmo. Mas é uma série que para mim também foi muito boa, se fosse feito de uma maneira melhor, né? Mas mesmo assim ainda tem muitas partes legais ainda nessa saga. Eu acho que, assim, indo um pouco no que o Salado disse, eu acho que a saga do Majin Buu sofre de dois problemas crônicos, assim. O primeiro é a grande barriga que ela tem, né? Ela demora um pouco para engatar, para ela se tornar interessante. Acho que um pouco da culpa daquele arco, né? Do Saiyaman, do Gohan, né? Que eu acho que é uma vergonha alheia, né, muito grande. Né? Acho que é um descaso com o personagem, né, mais um. E acho que eles podiam ter desenvolvido o Gohan, né, de uma forma melhor, né, do que essa. Né, de colocar ele como um super-herói que faz pose, né, que é até uma piada, né, que é uma piada que vem lá da saga do Freeza com as forças especiais Ginyu, que eles fazem pose para tudo, né. Eu acho eu acho muita vergonha alheia, né? Acho que o desenvolvimento podia ser melhor. Acho que também por ter no Dragon Ball Z, né? No Kai não sofre tanto com isso, mas o Dragon Ball Z eles incluírem bastante filler de aventura de Gohan, sabe? Fica meio chato, meio maçante. Você fica assim, tipo, mano, quando é que vai começar a ação? Quando é que a gente vai ver os personagens lutando, né? E até mesmo depois, quando você tem o torneio e depois o Mabidi também, demora um pouco assim para começar a ficar interessante. Eu acho que a saga do Majin Buu, ela coloca várias sementes, né, várias ideias interessantes, né, como a inserção do Trunks e do Goten, né, o fato do Mystic Gohan, né, de ele ser o guerreiro mais poderoso, né, e dentre outras coisas também, mas eu acho que elas acabam ficando perdidas no churrasco. A única coisa que realmente tem um desenvolvimento muito claro e muito bonito é o Vegeta, né? Das coisas que vocês já citaram, dele ser o Majin Vegeta, ele conseguir derrotar o Goku, ter a sonhada revanche dele, e no final ele abrindo, né, os sentimentos dele, né? De ele se sentir inferior por estar ali na Terra, por estar começando a sentir sentimentos, né, pelas pessoas, pela família dele, né, é realmente um desenvolvimento muito bonito, né, e um encerramento de personagem maravilhoso. Mas acho que um outro problema, né, que é muito ruim, que aconteceu na saga do Cell, que a gente até citou, mas
que lá o Akira consegue fazer muito bem, mas é que eu acho que ele falha um pouco em questão de vilão, né? Eu não sei vocês, qual é o vilão favorito de vocês, mas eu acho que o Majin Buu ele fica um pouco aquém do que são os outros vilões de outras sagas de Dragon Ball, e nesse caso eu não falo nem só da Z, mas de outras sagas, até mesmo a do GT, né? E eu acho que ele fica muito aquém, né? Primeiro que o Majin Buu mesmo, né? Ele demora para aparecer efetivamente, né? A gente tem primeiro o Mabidi, né? Depois a gente tem o Majin Vegeta, e aí a gente tem 300 Majin Buus, né? Acho que são 5, 6 Majin Buus. Tem Super Buu, Evil Buu, o Fat Buu, né? E efetivamente eles vão lutando e ele vai se transformando, né, até ele voltar à forma original dele, que é o Kid Buu. Então, até a gente ver a verdadeira face dele, a gente entender o vilão, demora-se muito. E aqui a gente não tem um desenvolvimento de vilão. Acho que eu concordo com o Dodô quando ele diz que já estava um pouco desgastante já. E a gente ter aqui um vilão que ele só é mal por ser mal, chega a ser, para mim, um pouco chato, porque a gente vem de vilões marcantes. O Freeza é um vilão marcante, o Vegeta foi um vilão e um anti-herói marcante, o Cell também, né? Ele é incrível, o Akira Toriyama ele conseguiu trabalhar. E aí, mais para frente, depois a gente vai ter, por exemplo, o Baby, que para mim é o melhor vilão do GT. Acho que a melhor coisa do GT é o Baby. E a gente tem no Super o Goku Black também, o Moro, que tem, cada um tem o seu desenvolvimento, o seu motivo para ser mal, né? Então eu acho que o Majin Buu ele fica muito abaixo dos outros vilões, sabe? E a motivação dele é muito fraca para mim, né? E tipo ele para mim vai ficando esquecível, né? E assim, não uma crítica, mas eu acho estranho ele, né? Dentre todos os vilões, ser o único que tem uma reencarnação e essa encarnação ela ser boa, sendo que o que sobrou do Majin Buu era pura maldade, sabe? Então eu acho que isso acaba sendo para mim um furo, uma coisa que fica muito mal explicada mais para frente. O, o que você tava falando sobre as 1000 versões de Majin Buu e tal, coisa assim. Você até falou que o Baby é o seu vilão favorito. Não, Embora a ele é saga. o vilão favorito no GT. Tipo, eu tenho um Ah, outro vilão, mas eu acho que a motivação dele é bem melhor do que a do Majin Buu, por exemplo. o Majin Buu ele é meio que sem propósito, na real, né? Sim, Ele, de acordo com a história, ele só era um cara que era muito mal, que os Kaioshin se cagam de medo dele. E aí, não, aquele cara é do mal, então vamos lá mexer com ele pra ver se ele é mal mesmo, sabe? É a impressão que dá na história, porque ele meio que não tinha propósito. Só que uma coisa que eu acho legal, e tanto que tipo, vai parecer até contraditório, por mais que eu goste da saga do céu e tal, o meu vilão favorito é o Super Buu. Eu gosto certo. do Super Buu tanto quanto até a partir do momento que ele absorve o Gohan, quando ele adquire os poderes de Mystic Gohan. Que a partir daquele momento parece que ele não só absorve o poder do Gohan, mas também o cérebro dele. Porque ele começa a se tornar um cara muito mais racional em questão de luta. Ele só começa a perder a linha quando o Goku e o Vegeta fazem a fusão e começa a sentar o aço nele. Aí ele começa a se tornar o Super Buu brutão. Mas até aquele momento, o Super Buu tava solando todo mundo. Então, tipo, e ele tava mantendo a calma, ele tava lutando na moral e tal, ele tava fazendo as estratégias. Ele fez estratégia até o último momento para tentar absorver o Vegeta também. Então, ele é um vilão que pra mim, ele, tipo, em questão de luta, ele é o meu favorito, sabe? Porque ele meio que é como se fosse um Cell 2.0, que o Cell ele tem todas as células de todas as raças, né? E o Super Buu, ele absorveu o Gotenks, o Piccolo e o Gohan. Então, tipo, pra mim ali também, ele tem meio que uma célula de quase todo mundo ali. Então ele se torna um vilão muito bom pra mim.
Mas ele chega a ser o seu vilão favorito? Sim, De ele todo? chega a ser meu vilão favorito de todos. Até porque eu lembro que aquela questão do que o Dodos falou de questão de desespero, eu lembro que quando o Mystic Gohan tava batendo nele lá, tava derrotando ele, e aí ele vai e absorve o Mystic Gohan, naquela hora eu pensei, acabou, já era, não tem mais o que fazer, a Terra tá destinada à destruição. Então eu tive aquele sentimento de desespero vendo o Super Buu absorver o Gohan, sabe? Então, eu não. Dessa saga, eu não curti também muito o desenvolvimento do Majin Buu, não. Só gostei só do Majin Buu gordo mesmo, né? Como ele fica do bem ali. E ele, e o Mr. Satan e o cachorro, né? Até aquela parte que o cachorro também acaba morrendo. Acho que dos Majin Buus ali que teve ali, pra mim, ele é o melhor. Mas eu também não gostei muito dele como vilão, não. Porque por mais que ele absorva assim, mas é algo que, pra mim, acho que ainda faltou ainda um pouco mais nele, né? Ainda mais por ser o último vilão, assim, né? Eu acho que eles poderiam ter trabalhado um pouquinho melhor. E qual que é o seu vilão favorito O meu vilão. É do que Dragon assim, Ball Z? do Dragon Ball Z, eu digo não só do Z, mas de geral da obra, eu acho que é. Acho não, de certeza que é o Freeza, né? Apesar de. É que os vilões de Dragon Ball, eles, sei lá, eles parece que eles são um pouco diferentes, porque o Freeza eu vejo que ele tem muito propósito, mas ele também é um cara que ele é mal por ser mal, né? Tipo, ele não tem. Ele não é tipo um cara que passou por alguma coisa, ou sei lá, né? Viu alguma coisa não, né? Aí quando tem o filme mesmo, o último filme do Dragon Ball Super Broly, a gente vê que ele é mal desde antes de ser o imperador, né? Do universo. Então, tipo, é um cara que sempre foi mal. Mas eu gosto bastante dele porque ele tá ali, né, entre o Goku e o Vegeta, como se fosse um triângulo ali de rivalidade, né? E ele não aceita que foi superado pelo Goku, mas o Goku tipo, é um pouco indiferente com ele, né? E o Vegeta também tem um pouco dessa certa rivalidade com o Freeza por ter ganhado dele uma vez, né? Ter humilhado ele, né? E o Freeza também meio um pouco indiferente com o Vegeta, né? E fica essa rivalidade assim, né? Um fica querendo a rivalidade com o outro, mas o outro tá com o Goku ali na rivalidade, mas e ele foi o vilão que morreu, voltou. Eu acho também que deu exagerado nas vezes que ele voltou, né? Igual o Broly nos filmes, né? Mas ele é um cara que, pra mim, ele continua sendo o melhor por causa do poder dele, né? Eu acho que ele foi um dos vilões que gerou bastante desespero, assim, né? E, tipo, por ter um nível de poder muito acima, né? Aí quando ele volta depois no Super, né? A gente acha que, meu, agora o Goku chegou no Super Saiyajin Blue ali, não tem como mais pro Freeza, né? Aí ele vira o Super Saiyajin Blue, só que o Freeza, tipo, fica. Ah, beleza, você evoluiu, né? Aí ele vai e mostra a transformação dele. Então ele nível de poder também, ele é um vilão que sempre esteve em constante evolução e evoluiu mais que todos, né? E então por isso que eu acho que ele é o vilão, o melhor vilão da série, né? Eu acho que o Majin Buu, realmente, em questão de propósito, ele fica muito atrás. Porque, sei lá, eu vejo o Majin Buu como, na verdade, um número muito variado de skins, né? Que ele vai absorvendo, e isso não é nenhuma coisa dele, né? É uma coisa que já vinha do céu, né? De absorver, né? Para ficar mais forte, que é uma coisa que acho que foi até um pouco reciclado. Mas isso é até que nem o Dudus falou. A gente pega, por exemplo, o Freeza, que tem um propósito, né? Tudo bem que ele é mal, né, desde o começo, mas eu acho que ele tem personalidade, sabe? Ele é uma pessoa, um personagem interessante, né, de acompanhar. Um vilão, eu considero um vilão interessante a partir do momento que a gente acha interessante o método de pensar dele,
ou quando a gente odeia ele com todas as nossas forças, né? E isso é um bom vilão. E acho que até pegando uma coisa que o Salado falou, que você disse que o Super Buu ele fica interessante a partir do momento em que ele absorve o Mystic Gohan, que é uma característica do Majin Buu. O Majin Buu ele absorve a pessoa, né? Ele não absorve apenas os poderes, mas ele absorve características das pessoas. É por isso que, por exemplo, tem o Fat Buu bom, porque ele absorveu a bondade do Kaioshin, né? Aquele Kaioshin lendário que ele absorveu há muitos anos, né? E ele fica interessante não por ele mesmo, né? Pelo personagem em si, mas por ter absorvido um outro personagem e ter pegado características dele. Agora, em comparação aos outros vilões de todas as outras sagas, eu acho que o Majin ele fica até um pouco abaixo. E eu confesso que, se por mais que a metodologia, a forma como ele foi derrotado tenha sido foda, assim, tipo, eu acho que ele deixou um pouco a desejar, sabe? E ele ser por a maldade e depois vir e reencarnar como uma pessoa boa, né? Para mim, sei lá, eu não sei se isso é explicado no Super, mas para mim ficou muito, muito sem sentido, sabe? Muito sem sentido. Acho que realmente foi que nem o Dudu falou, né? Acho que teve um certo desgaste nessa saga. Que quando você assiste ela e você já tem um pensamento mais crítico, você começa a ver outros problemas nela. E na opinião de vocês, né, pegando o Dragon Ball Z como um todo, você tem alguma coisa que vocês mudariam? Vocês enxergam muitos furos de roteiro? Acham que ficou redondinha o Z como um todo? Né? Qual que é as considerações que vocês podem tirar do Dragon Ball Z como um todo? Eu acho que furo de roteiro tem, viu? Eu acho que nada escapa dessa questão de furo de roteiro, sabe? Por exemplo, aquela questão que você falou da transição da saga Frieza para a saga Cell. Tipo, se formos parar para analisar na história do Trunks, ninguém conseguia derrotar os androides 16 e 16 não, 17 e 18 no futuro. E aí, tipo, ele volta no passado e os androides 17 e 18 daqui são quase inofensivos comparado aos outros. Porque o único momento que você vê os androides mesmo sendo apelão é a 18 quando bate no Vegeta. Porque de resto eles são quase inúteis. E tipo, pode falar que é uma linha do tempo diferente e tal, mas por que os androides 17 e 18 tocam o terror numa linha do tempo e na outra eles não têm essa tendência, sabe? Então isso pra mim é um furo de roteiro na questão de transição de saga, de questão de poder, porque o Goku ele era forte pra caramba, e aí chega e do nada aparecem uns caras que não tem nada a ver, que são considerados fortes, mas não são, sabe? Mas será que, tipo, por exemplo, a Android 18 ela dá um pau no Vegeta, mas se a gente considerar que o Goku ele morre numa linha do tempo e aí fica só os Guerreiros Z, eu enxergo que ali, por exemplo, o único que consegue bater de frente com eles é o Vegeta. E aí a gente, sei lá, a gente não sabe como eles morreram, mas a gente imagina que a Android 18 nesse confronto tenha matado ele, né? Acho que até pela surpresa do Vegeta, né? De ter se transformado em um Super Saiyajin e ter apanhado depois das 18. Então, se a gente considerar talvez que ela tenha matado ele nesse momento, todos os outros guerreiros Z, tirando o Gohan, que a gente sabe que sobreviveu, seriam presas muito fáceis para esses androides, sabe? Eu acho que eles acabaram tocando o terror porque eles acabaram se aproveitando de um momento de fraqueza dos guerreiros Z. Porque eles não tinham o Goku, que até então tinha morrido, de causas naturais não poderia ser ressuscitado. E a gente tem o Vegeta que, por mais que esteja poderoso, né, tocando o terror,
ele acaba se surpreendendo com o poder dos androides e acaba morrendo. Então, tirando os dois e o Gohan não tendo tido o treinamento apropriado para ser um Super Saiyajin 2, eu acho que pode ser até natural os androides terem vencido. Claro, eles não são tão fortes, né, quanto os Guerreiros Z da outra linha do tempo, mas os Guerreiros Z da outra linha do tempo não teve tempo para desenvolver os seus poderes, então provavelmente eu considero que eles tenham morrido todos eles no primeiro encontro, né? E aí só ficaram os androides como referência de poder. E o Gohan, como ele ainda não tinha ninguém, nenhuma referência para lutar, ele acaba ficando bem aquém do Gohan dessa linha do tempo, que consegue despertar o Super Saiyajin 2 e até matar o Cell depois. O- Outra coisa que eu esqueci de comentar sobre isso no meu ponto de vista, né? Em diversas partes do anime fala que os androides eles têm energia infinita, né? Que eles não é capazes até de não se cansar e coisas assim, por conta dessa energia infinita deles. Então, tipo, eles meio que seriam uma arma suprema, sabe? Mas ainda assim eles não parecem ser tudo isso. Isso que eu acho estranho na questão de consideração dos androides, sabe? Sim, sim. Eu acho que, assim, tomando até como ponto o que eu disse e o que você falou, eu acho que os Guerreiros, ele, nessa linha do tempo em que tem todas as sagas que a gente assiste, eles já estavam bem mais preparados, né? Porque essa é a missão do Trunks. O Trunks, ele volta para o passado para ele poder avisar dos androides, né? Que vão aparecer. Então, pelo menos eu considero na minha cabeça que eles já estavam mais preparados para lidar com os androides, né? Porque eles não eram uma ameaça que eles não conheciam. Quer dizer, eles já eram uma ameaça que eles já conheciam, né? Não era que nem na outra linha do tempo. E quando eles foram lutar, eles foram na sorte, eles não esperavam que esses androides fossem armas de destruição em massa com energia suprema. Pelo menos eu vejo dessa forma, né? Então, a obra, assim, né? Tem como. A obra, ela é uma obra, assim, muito boa, né? Até hoje ela continua tendo muito hype, né? Então, desde, né, obviamente, pela sua história e tal, né? Mas marcou gerações e elevou também o nível de como que os animes deveriam ser em questão de luta, assim, da emoção que passar pros personagens. Só que tem algumas falhas, né? Então, pra mim, eu acho que não é nem uma questão de furo, mas que pra mim eles usaram exageradamente disso de morrer e de reviver, né? Pra mim isso saturou demais, né? Inclusive até meme, né? O Kuririn, o Yancha, né? Que vive morrendo, o Goku também. Então, eu acho que se fosse para reviver tantas vezes, né? Eu acho que não teria tanta necessidade de ter matado assim, né? Tantas vezes, né? Porque acaba, tipo, perdendo a credibilidade, né? Como foi o exemplo do Super, né? Quando a regra do... Quando eles foram entrar no torneio lá, né? Eles... a regra era, né? Que, beleza, se você for campeão, você vai estar vivo. Seu universo vai estar vivo, mas os outros universos vão desaparecer. Só que ninguém ficou tenso porque todo mundo sabia que quem vencesse o torneio ia ressuscitar todos os outros universos, porque isso virou algo tão natural, né, em toda a obra, que o peso da morte acaba sendo não tendo tanto peso quanto deveria, né? Então acho que ele que saturou demais em questão de você matar e reviver personagens assim, né? E questão das transformações que exagerou bastante também. Mas fora isso, é uma obra que particularmente é a que eu mais gosto. Exagero de transformação, você falou uma coisa que é bem importante. Eu tava vendo umas curiosidades outro dia sobre Dragon Ball, né? Eu lembro que eu conversava sempre com um amigo meu e ele sempre reclamava que quase não via o Super Saiyajin 3, né? Ele falou que viu só na saga do Majin Buu e depois quando continuou pro Super,
apareceu bem poucas vezes, e aí eu tava vendo umas curiosidades outro dia, de tanto eles exagerarem no número de transformação, quando eles fizeram o 3, o Super Saiyajin 3 ele deu tanto trabalho pro pessoal desenhar e fazer os frames de luta com o Goku transformado em Super Saiyajin 3 e o Gotenks também, que eles descontinuaram essa transformação, cara. Então, tipo, você vê o nível de exagero que os caras meio que tiveram que quase excluir uma transformação do repertório deles por causa de trabalho. Será que é por isso, por exemplo, que no Super, ao invés de a gente ter uma mudança de aparência, como foi no Super Saiyajin 3 e Super Saiyajin 4, a gente teve só a mudança, por exemplo, de tonalidade de cabelo, que era mais fácil de ser desenhada e desenvolvida nos frames do que as duas outras transformações? Eu acredito que esse seja um motivo bem plausível. Eu também não duvido, não. Porque até porque o Super, né? O cabelo só mudou de a última forma mesmo, né? Só trocou a mesma cor. Mas eu vi também a notícia a respeito do Vegeta, né? Por isso que o Vegeta nunca tinha se transformado assim. Foi por causa desse trabalho, né? De fazer, né? Esse design. Mas eu acho que com as transformações saiu muito do que era. Tipo, beleza. Teve o 2 ali, o mesmo cabelo, era um cabelo dourado e tal. Eu achava da hora. E veio o 3 que em design, pra mim, o 3 é o mais bonito e tal. Aí teve o 4, mas o 4 do GT, que foi, né? É uma obra quase que, né? Ignorada assim por completo. A gente vê uma coisinha ou outra no Dragon Ball Heroes, né? No jogo. Mas eu acho que ainda fazia sentido com ser um Super Saiyajin, porque tinha aquela pegada de macaco e tal, né? Mas era já muito diferente das outras. Mas eu acho que no Super, tipo, eu já não gostei tanto das transformações porque não, tipo, pra mim já não fazia mais sentido. Tipo, um cabelo azul, um cabelo vermelho, assim. Agora o instinto superior, um cabelo branco. Pra mim, tipo, já não teve mais a ligação que as outras transformações tinham em si, entendeu? Tipo, de ser Super Saiyajin, assim, né? Eu acho que alterou demais, assim, e perdeu um pouco da essência do que era, né? Na minha percepção, né? Fora que é um número exagerado, né? De transformações. E os nomes estão ficando gigantes também, né? Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin, tá ligado? Os nomes estão ficando bem esquisitos e bem grandes, né? Uma coisa que ele falou que é interessante na questão de design, de cabelo, coisas assim, se a gente parar para observar, o Vegeta no Torneio do Poder, ele desenvolve meio que um nível a mais do Super Saiyajin Blue, né? Que é o Blue Full Power, se eu não me engano, esse é o nome da transformação. Que Isso, a única diferença que tem é que a cor do cabelo fica mais forte, mano. exatamente. Fica Eu um acho azul que mais escuro. eu acho que é, essa é uma das principais críticas do fandom de Dragon Ball Z, né? É tipo, é incrível como eles, assim, eu acho plausível eles colocarem transformações porque eles vendem, né? É muita coisa de merchandise, é tipo Star Wars, eles sempre incluem mais uma transformação, mais um elemento, né? Para eles poderem vender. E a gente, como fã, a gente percebe que elas acabam ficando até meio cagadas, sabe? Meio mal desenvolvidas, mal elaboradas. Que foi que nem vocês citaram. É só acaba sendo só a mudança do cabelo, né? A mudança do olho e já era. Coloca lá, dá um nome grande e fala que ele tá mais poderoso. Quando que uma coisa que eu elogio muito no Dragon Ball Z e no Dragon Ball GT é que as transformações deles, elas têm ainda a ver muito com o estilo Saiyajin, né, de ser, né? Por exemplo, eu vou até defender um pouco aqui, por mais que tenha muitas coisas negativas do Dragon Ball GT, as transformações que eles incluem. Primeiro que eles não incluem tantas transformações assim, que nem o Dragon Ball Super ele coloca, e mesmo as transformações que eles incluem, elas são super, hiper, mega elaboradas, né? Porque a gente tem a transformação do Super Saiyajin 4, que não foi descontinuada, né, com o Super, né? Ela ainda tá lá, né? Ela ainda pode ser feita, executada, né?
E essa transformação ela funde o lado humanoide do Super Saiyajin com o lado Ozaru, né? Que são os dois genes que tem dentro da raça guerreira deles lá. E que, para mim, não apenas questão de estética, mas a ideia da transformação, para mim, é muito boa, né? Eu acho que fica muito boa a ideia que eles tiveram e como eles conseguiram executar isso na saga, né? Tanto que eles não precisam incluir depois novas transformações, né, para aumentar o poder dos personagens. E também a gente tem a transformação do Ozaru dourado, né? Que eles falam que era o Ozaru do lendário Super Saiyajin, que também é um resgate da mitologia dos Saiyajins que vem lá da saga Frieza, né? Então eu acho que as transformações no GT elas acabam sendo até mais felizes, né, mais bem desenvolvidas do que as transformações do Dragon Ball Super. Como o Dodô disse também, sai muito da linha, sai muito da tangente do que são as transformações, né? E que acabam sendo, assim, acho que não tem mais aquele peso, aquele impacto, né? Assim como a morte em Dragon Ball já não tem aquele impacto, porque a gente sabe que eles vão voltar depois, as transformações também não tem. Eu acho que é difícil você ficar super, hiper, mega empolgado como a gente ficou, por exemplo, quando o Goku se transformou no Super Saiyajin contra o Freeza, ou quando ele se transforma no Super Saiyajin 3 contra o Majin Buu, né? Perde-se um pouco, sabe? Acho que é um ponto negativo, assim, para mim também. O céu resplandece ao meu redor, ar e estrelas brilham entre as nuvens sem fim. Só a verdade vai cruzar pelo céu azul, e a verdade vai crescer dentro de mim. Como um vulcão que entra em erupção, só a lava vai espalhar, vira toda a fúria do dragão. Exala, não importa o que aconteça, sempre tem a força e o poder. Exala, vibrante o meu coração, sente emoção e tem amor pra dar. Exala, não pense em nada, só escuta, só dentro do coração. Exala, não importa o que aconteça, tudo vai pra melhor. Então, essa foi a nossa discussão sobre o Dragon Ball Z. Gostaria de agradecer muito a presença do Salado e do Douglas, que tiraram um pouco do tempo deles, né, da agenda deles para estar aqui conversando com a gente, falando e testando o conhecimento deles. Obrigado mesmo, viu, Salado e Dodô? Espero que vocês tenham gostado da experiência. Isso, cara, foi da hora. Foi da hora, mano. Bater um papo aí e conversar mais, né, sobre essa obra aí. Então foi um prazer muito grande conversar aí com vocês, viu? O prazer é meu. Caso esse vídeo ele tenha uma visibilidade bacana, a gente pode até se reunir eventualmente para falar do Dragon Ball Super, né? Porque acho que já deu para ver que vocês estão bem hypados para falar do Super, né? Sim, sim. Quem sabe até falar umas teorias do que pode vir na próxima saga do anime, né? A gente Os caras estão com umas teorias bem loucas aí já, mano. Sim. aqui a gente deu uma leve introduzida, né, no que pode acontecer, mas tem muito mais coisas aí. Então, né, se o pessoal gostar, os nossos ouvintes aí, a gente volta a fazer uma parte 2 falando única e exclusivamente do Dragon Ball Super. E quem sabe até não falar de outras coisas dentro do universo de Dragon Ball, né? Vamos ver aí certinho. Então, esse foi o nosso podcast sobre Dragon Ball, galera. Por favor, ajudem a gente aí, né? Compartilhem o vídeo com seus amigos, né? Peçam para eles
entrarem para o nosso clã dos infames, né? Curtam o nosso vídeo, compartilhem, mandem e-mails, né? Eu deixo no comentário ideia para os próximos vídeos, aceitamos críticas construtivas e estamos sempre abertos a novas ideias e posições, né? Esse foi o nosso podcast, né? Muito obrigado para quem ouviu até o final, né? Fiquem com Deus, né? E a gente volta daqui 2 semanas com o nosso próximo vídeo. E aguardem novidades para próximos vídeos e quadros no nosso canal.